A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma tarde linda, uma tarde maravilhosa, e eu e minha esposa, a pastora Fabiana, vamos colocar aqui uma mensagem, vamos ser breve. Deus ele tem tocado no nosso coração nesses últimos dias, de estar falando sobre o Espírito Santo, porque nós vimos algumas ministrações, uns falatórios que teve nessa virada de ano, de algumas denominações que o povo acha que elas hoje estão cheias do Espírito Santo. Até parece que é o Espírito Santo, mas não tem nada com o Espírito Santo. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a igreja. Joel capítulo 2, versículo 27. Joel capítulo 2, versículo 27 diz: Vós sabereis que eu estou no meio de vós, de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue. Deixa eu ver aqui. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chama. Viu aqui promessa que Deus tem para a nossa vida sobre o derramamento do Espírito Santo, porque nós vimos que as coisas hoje elas estão indo, sabe, o cristianismo de água abaixo. Querido, quando você começa a assistir algumas reportagens, que nem eu e minha esposa entramos no Facebook para estar, porque a gente tem que estar atento nisso. E você vê algumas coisas acontecendo hoje dentro das denominações, não estou dizendo todas, mas algumas delas está tendo uns movimentos ali dentro que não condiz nada com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus ele é educado. O Espírito Santo de Deus não vai se manifestar em uma pessoa dentro da igreja, para ela estar derrubando cadeira, caixa de som, instrumento e rodando que nem um pinhão dentro da igreja. Hoje nós vimos muitas dessas coisas. E hoje está até difícil, eu vou dizer para você, onde que tem esse movimento, você pregar o Evangelho. Porque essa denominação, ela vai arrumar um pregador de acordo, aquele pregador que seja de acordo com o que está acontecendo naquele movimento dentro da igreja. Porque eles acham que isso é o mover do Espírito Santo. E quando o pregador, nessas igrejas que tudo pode, eu vou falar, porque hoje parece que tudo pode, é aceitável dentro das igrejas, você vai trazer uma palavra de exaltação, uma palavra que Deus deu na Bíblia, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes até o pastor, olha, não traga uma mensagem dura, porque se você ministrar uma mensagem dura aqui, você vai entristecer o coração de alguém, muitas pessoas não vão gostar, você entendeu? E tudo parece ser o mover do Espírito Santo, e não é. Nem tudo é o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando ele usa a pessoa, quando ele desce sobre a pessoa, aquela pessoa, ela tem controle, o Espírito Santo de Deus tem controle naquela vida. E nós ficamos assistindo, a minha esposa, algumas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas hoje. E eu trago um alerta para você que não estuda a Bíblia, que não lê Bíblia, que está na igreja. Tem camarada numa escola dominical, ele já está há 3 anos, ele não dirige um culto, estou cansado de falar. Ele não aprende nada, ele está lá fazendo o que eu não sei. Me perdoe, o que eu não sei, porque as coisas de Deus, ela tem que fluir na nossa vida. Agora, se você está dentro de uma igreja, não tem uma visão espiritual, e o pregador, ou levita, seja quem for, vem com esse movimento dentro das igrejas, se você é espiritual, você vai entender que aquilo não condiz com a palavra de Deus. Nem tudo que
se há dentro das igrejas hoje condiz com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Eu digo para você, o Espírito Santo de Deus é meu ajudador. O Espírito Santo de Deus é quem me dá a revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz a fazer a vontade dele. Tem muitas pessoas hoje, querido, dentro das igrejas, fazendo um trabalho, exercendo um cargo, mas longe do Espírito Santo. Eu costumo dizer, a carne está falando mais alto dentro de algumas denominações hoje. E o pastor aceita, para ele está tudo bom esse negócio. Eu digo para você, ai pastor, mas há um derramamento, Deus falou que há um derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos, um vai profetizar, outro vai, você entendeu? Vai ter prodígio no meio da igreja e tal, isso pode acontecer, mas ainda não está acontecendo. Na vinda de Cristo Jesus, Deus ainda vai levantar, porque não tem hoje na terra uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. É uma baderna, querido, tão grande dentro das igrejas hoje, que hoje está difícil de você evangelizar. Você já parou para pensar isso? Hoje está difícil de você ir num ponto de ônibus, andar na cidade falando do amor de Jesus. A primeira coisa que a pessoa vai falar, o pastor tal, igreja tal, olha que jeito que é lá. Eu vim dentro do ônibus esses dias e vinha 3 pessoas, não faz muito, não foi agora, faz muito tempo. E as pessoas falando de igreja no bairro. Ai, eu fui numa igreja tal, lá é rígido, foi outro ministério, foi outro. E uma pessoa lá falou, vai em igreja tal, porque lá eles aceitam tudo. Pastor, é tão bom, você pode tocar em pecado, você pode louvar em pecado, você pode fazer tudo. E o camarada que está na nave da igreja, que está naquele culto, que não lê a Bíblia, entendeu? Porque você só vai ter essa visão espiritual quando você lê a palavra de Deus. Agora, você meditou na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está te mostrando que aquilo não condiz com a palavra de Deus, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você fica na igreja, ou você deixa o pastor com esse membro na igreja. Porque é o final da história. Eu falei para minha esposa hoje, eu digo para você, 2026, Deus tem me mostrado que muitas igrejas no Brasil vão fechar a porta. Por quê, pastor? O escândalo chegou ao trono de Deus. São muitas coisas, querido. Quem é espiritual, quem medita na palavra de Deus e quem tem o Espírito Santo de Deus não vai aceitar um negócio desse. Eu falo para você, Deus ele tem promessa de derramar o Espírito Santo sobre a minha e na tua vida. Mas para isso nós precisamos de andar em santidade com Deus. Pastor, como que se faz alguma coisa na igreja se o Espírito Santo faz, querido? Faz. Pela carne você prega, pela carne você toca, pela carne você vai ao monte, pela carne você evangeliza, pela carne você faz tanta coisa, entendeu? Isso entristece o Espírito Santo. Mas ainda há uma coisa que está acontecendo dentro das igrejas, é a misericórdia de Deus. Senão esse povo era fulminado. Nós precisamos em 2026 se espelhar mais, não no homem, não se espelha no homem, mas se espelha no Espírito Santo. Leia a Bíblia, busca a palavra de Deus. Parece que quando nós pregamos ou colocamos no grupo uma mensagem dessa, nós estamos julgando a vida de alguém. Não é, você que lê Bíblia, você que estuda a Bíblia, você vai entender. Então começou o culto agora, e você viu que o culto começou a fluir, que não tem nada com o Espírito Santo, já começou coisa errada. O Espírito Santo, e daí a pouco, querido, você vê, eu vi esse dia o cara soprando um monte de gente caindo, é a unção e a presença de Deus. Não é a presença de Deus, não é o mover do Espírito Santo, é demônio dentro das igrejas. O cara fez hoje, eu já vou estar encerrando, o cara fez ele pegou a dança de uma igreja e uma dança de um candomblé. Não estou julgando religião, condenando religião nenhuma, mas não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma em uma igreja que diz ser pentecostal. Então o que é feito no candomblé, tocado no candomblé, hoje está dentro das igrejas. E isso parece ser aceitável. O pastor acha lindo e bonito isso. Você não tem que falar de religião, você não tem que julgar o candomblé, você não tem que julgar o catolicismo, porque na sua igreja está uma baderna. Então você tem que ficar quieto e deixar
e deixar a coisa correr frouxa. Só que não se esqueça, eu digo para você de coração, Deus vai fechar muitas portas de igreja em 2026 no Brasil. As igrejas estão entristecendo o Espírito Santo. Nós precisamos de reconhecer o nosso pecado, onde que nós estamos errando e pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele é o meu ajudador, Ele é o teu ajudador. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.